Boa tarde de novo, de frente com sua professora novamente. A gente falou sobre cetona e falamos sobre sangue. A gente vai continuar a matéria falando de proteinúria, nitrito, bilirrubina, urobilinogênio e fechou. E aí a gente vai para o procedimento. Gente, quando eu tenho proteína na urina, eu chamo isso de o aumento, né, elevação de proteína, a gente tem uma proteinúria. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, né? O que eu mais falei desde o início do curso com vocês? Proteína e enzima, proteína e enzima, proteína e enzima. Eu preciso dos meus tópicos. Dessa vez eu fui esperto, tô gravando direto no YouTube. Que acontece? A gente sempre fala de proteína, né? E o quanto a proteína ela é importante para os nossos processos metabólicos. Então, eu tenho proteína estrutural para fazer diversas funções que a gente não vai debater aqui hoje, mas a gente já discutiu, até a estrutura do anticorpo, quando a gente fala, lembra? Que é uma estrutura de proteína, tem proteínas transmembranas, enfim, tem infinitas possibilidades em relação à proteína, ou seja, a proteína é muito funcional nos nossos processos metabólicos. Quando a gente fala de proteína e fala do sistema digestório mesmo, né? De ter que transformar macronutrientes e micronutrientes, e quando a gente consegue consumir essas proteínas, né? A gente precisa quebrar e colocá-las dentro da célula, ou, né? A gente pode ter proteínas feitas na nossa fábrica de síntese proteica com RNA com a formação de aminoácidos, né? Porque a gente também tem dois tipos de aminoácidos, os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Os naturais são aqueles que a gente produz, né? A gente não precisa ingeri-los. Os essenciais a gente não vive sem eles, mas precisa ingeri-los. O que eu estou querendo destacar com isso tudo? Que proteína é importante. Então, se eu tenho um aumento da minha proteína na urina, né, no EAS, está mostrando no exame químico, eu tenho alguns problemas. Que acontece? A porção líquida do sangue é o plasma, né? A gente já estudou isso, né? Lá ficam as proteínas plasmáticas. Que o rim precisa fazer em relação às proteínas? O rim filtra boa parte do sangue, mas em relação às proteínas, ele precisa conservá-las, porque como eu falei anteriormente, né, as proteínas são necessárias para fazer o quê? Para todos os nossos processos metabólicos. Então, quando eu preciso conservar, o meu sistema renal ele já está adaptado a fazer esse processo metabólico. Então, por exemplo, quando eu tenho proteínas grandes, né, as proteínas maiores, os meus glomérulos, né, filtram e elas ficam ali pairando e vai para o sangue. Quando eu tenho uma proteína menor, o meu túbulo renal consegue reabsorver essa proteína e mandar para a corrente sanguínea para fazer processos metabólicos. Quando eu não consigo fazer isso, quando eu não consigo que o meu glomérulo filtre essas proteínas maiores, ou o meu túbulo renal não consiga reabsorver nesse processo, eu tenho um aumento da minha proteína. Toda vez que eu tenho um aumento da minha proteína, eu tô falando que eu tenho uma proteinúria. Então, se eu falei que eu tô com um problema no glomérulo, olha só, eu não vou voltar esse vídeo porque eu odeio ficar refazendo vídeo aqui, é tudo no ao vivo. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar uma bosta dessa, mas bora lá. O glomérulo, né? É uma parte dos rins, funcionamento dos rins, túbulo renal também está lá em relação ao sistema excretor, está nos rins. Então, se eu tenho esses problemas, né, em relação à reabsorção e filtrar essas proteínas grandes, eu estou com um problema o quê? Renal. Então, o aumento de proteína na urina justifica uma doença renal. E aí a gente vai ver com outros adjacentes que tem à volta. Por exemplo, quando eu tenho cilindro de alguma, sei lá, um cilindro hemático, que é um cilindro referente, né, a hemácia, hematura, dano no túbulo renal, então eu vou ter uma doença renal, seja ela qual for, né, e aí a tendência aqui na minha fita química deu o quê?
Exatamente, eu sei que você pensou proteinúria, ou seja, o aumento de proteína. Então, por conta dessas questões, né, a proteinúria, o aumento da proteína, ela é, né, é uma questão de doença renal. Ponto 2, eu lembro que eu falei no vídeo anterior e vou estar falando nesse de novo. Existem métodos, né? Métodos que a gente tem que saber quais são esses métodos, os nomes dele. O método que a gente usa para fazer proteinúria é um método de precipitação por ácido travou e vai continuar travado. Bora lá. Ácido sulfossacílico, quase que não saiu. Ácido sulfossacílico a 3%. Método de precipitação é o método para fazer proteinúria. Esse método de precipitação é feito com ácido sulfossacílico a 3%. Tenho certeza que vocês não vão me esquecer com essa engasgada que eu dei aqui. E principalmente, né, vai acertar no concurso. Gol! Próximo ponto, gente, é glicose, né? Aumento de glicose. A fita reativa, gente, quando tem aumento de glicose na urina, né? É feita pela glicose oxidase, como é feito lá na bioquímica, método de glicose oxidase. Quando a gente for para a bioquímica, a gente vai estudar mais a fundo esses métodos, né? Mas é o mesmo método da fita reativa. O método de confirmação, gente, a gente chama esse método de glicose na urina de Benedict. O Benedict vocês fizeram com o Tiago em sala de aula. A turma que não fez com o Tiago foi a da manhã e eu ainda não passei isso em fundamentos. Mas a gente vai fazer isso em aula, vocês fiquem tranquilos. Mas é só por curiosidade, isso não é algo que vocês vão usar no dia a dia, não. Mas é um reagente azul que a gente coloca e a mudança de cor dele vai dizendo quanto tá maior essa concentração de sangue, de açúcar na urina. A gente está falando de glicose, sair do sangue. Quanto tá maior, né? Então o método de confirmação é o Benedict. Aonde eu vou usar o Benedict? Em prova de concurso. Gabaritaram? Prova de concurso. Então o método de confirmação de glicose na urina é Benedict. Tudo bem? Bilirrubina. Qual é o método para bilirrubina? Reação de Foucher. Ou, se você quiser escrever, Fouchet. Fouchet. Reação de Foucher é a reação de confirmação da bilirrubina. Se eu tenho um aumento de bilirrubina, eu tenho o quê? Uma indicação precoce. Ele já me ajuda a saber quando eu estou com uma hepatopatia, né? Com problema hepático. Nitrito, gente. Nitrito é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aí falando. O que acontece? O nitrito da fita é uma indicação, gente, de uma infecção urinária, uma infecção no trato urinário. Uma infecção no trato urinário é causada comumente, né, 80% das vezes, por bacilos. Eu já ia falar bactérias gram-negativas, mas não é só bactérias gram-negativas, não. São bacilos. São bactérias em forma de bastão, bacilos gram-negativos. Para saber se vocês estão afiados, os meus alunos que não vão assistir isso pelo YouTube, mas os alunos que estão da plataforma, eu quero que vocês façam um trabalho para mim diferenciando bactérias gram positivas de bactérias de gram negativas. Vocês não tiveram microbiologia ainda, então a gente já vai dar uma adiantada na matéria para ser ponte para microbiologia. A conversão do nitrato em nitrito é feita por bacilos gram negativos. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente encontra a flora bacteriana muito intensa na urina, o nitrito dá positivo. Camila, eu posso ter uma infecção urinária, né, com um processo, com uma infecção urinária sem o meu nitrito estar positivo? Pode sim. Cocos gram positivos também costumam dar infecção urinária. Cocos gram positivos não vão participar dessa reação do nitrito
nitrato em nitrito. Então, só vai dar nitrito quando for bacilo gram negativo. Bacilo gram negativo, gente, é a famosa Escherichia coli, Klebsiella, que eu já falei várias vezes, exemplo em sala de aula, que ela fica aquele babado lá na placa. Proteus, Enterobacter, Citrobacter são as que a gente mais encontra de bacilo gram negativo. Os cocos gram positivos são bactérias que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Estafilococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis. Eu acho que vocês mais escutaram falar foi de Staphylococcus aureus, né? Até quando a gente fala de espinha enfim, às vezes a gente acaba citando, mas Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus faecalis são bactérias de cocos gram-positivos. Elas costumam aparecer na urina quando o paciente está com uma infecção urinária por essas 3 bactérias, mas o nitrito não dá positivo. O nitrito só vai positivo quando o nitrato for transformado em nitrito. Isso só acontece com bacilos gram-negativos. Bacilos gram-negativos comuns, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, enfim. A reação, né? O método de reação para descobrir se tem nitrito positivo, gente, é reação de Grace. Tá escrito na apostila de vocês, eu não vou conseguir editar nesse vídeo, mas é GREISS, reação de Grace. Por isso que o nitrito é importante para ajudar. Antes que alguém pergunte, tem alguma dúvida, gente, pelo EAS eu não consigo dizer não, tá? Se eu tô com uma infecção por Escherichia coli, se eu tô com uma infecção por Staphylococcus aureus ou por Klebsiella, que seja. Eu não consigo dizer isso não. Mas eu consigo fazer isso pelo método de Gram, para identificar bactérias gram positivas e gram negativas. E depois eu vou ter que fazer uma cultura. Quando a gente entra no quesito cultura, né? Cultura por fazer o antibiograma, é justamente isso. Eu fiz lá com meio CLED, uma cultura deu positiva, e eu tenho que ver, né, que bactéria é exatamente. Por quê? Às vezes o paciente com infecção urinária reincide em voltar, né? Toda hora com infecção urinária. Por quê? Aquele antibiótico que ele está sempre tomando já não está mais fazendo efeito, a bactéria ficou resistente. Então, se eu for fazer um antibiograma, eu consigo exatamente definir qual bactéria que está causando essa infecção urinária e, além disso, né, eu consigo ver qual é o antibiótico específico para aquela bactéria. Então, o antibiograma depois desse EAS é muito importante. Então, lá no EAS eu sei se eu tenho flora bacteriana, né? Dá para ter uma ideia se é gram positiva, gram negativa, mas o teste de gram que vai reafirmar mesmo se que bactéria que está ocorrendo ali, se é bactéria gram negativa, positiva, se é bacilo, não é? Dá para ver a morfologia. E no EAS eu só consigo dizer que eu tenho uma flora bacteriana intensa, o nitrito positivo, ou nos casos, né, quando a gente chegar a explicar a fase da sedimentoscopia, a gente vai ver a quantidade de leucócitos, né, os piócitos que tem lá, né, que são os leucócitos degenerados, e aí ele vai ser questão para o próximo tópico, que a gente vai ver quais são os elementos da sedimentoscopia, mas o nitrito, ele dá essa grande chance da gente chegar em várias indicações clínicas e tentar entender o que está acontecendo com aquele paciente. Lembrando que eu não sei qual é a bactéria, mas eu tenho uma ideia que tenha uma quantidade aglomerada de bactérias no EAS. Tudo bem, galera? Eu tô acostumada a falar tudo bem, galera, e na aula vocês fazerem assim com a cabeça que entenderam nada ou começarem a perguntar porque estão com dúvidas, e dúvida é bom. Quem tem dúvida, coloca lá na plataforma embaixo do vídeo que eu vou estar respondendo, tá, gente? Todo dia eu olho e eu vou responder vocês com toda a certeza. Eu botei aí esterases de leucócitos, ou leucócitos esterases. Eu botei assim, primeira coisa, avaliação de processos infecciosos e inflamatórios no trato urinário. Pode acontecer de eu não ter uma infecção urinária em si propriamente dita da bexiga, lá tá tudo aglomerado de bactéria, mas eu ter uma uretrite, né? Ter uma cistite.
E os leucócitos, eles podem aparecer em qualquer processo infeccioso ali, né? Não precisa ser uma infecção urinária séria. Então, quando eu tenho esterases leucócitos na fita de urina, significa que com ou sem bacteriúria, esses leucócitos podem aparecer. Ou seja, sem a minha flora bacteriana estar aumentada, eu tenho um ou outro leucócito, eu tenho um ou outro piócito. E aí esses esterases leucócitos costumam mostrar. Gente, acabou em relação à fita. Eu não falei nesses 2 vídeos de pH e densidade porque eu falei na semana passada. Então não vai precisar falar de pH e densidade. Quem tiver qualquer dúvida, manda. Não esqueçam de fazer o trabalho para diferenciar bactérias gram-positivas das bactérias gram-negativas. Eu vou colocar um tópico lá na plataforma do Google Class para as 2 turmas. Vocês façam esse trabalho, eu vou estar lendo. Tentem não copiar e colar do Google, né? Tentem escrever com as próprias palavras algumas coisas. A técnica não tem como, né? Porque vai ter que diferenciar lá, vocês vão ver o porquê dessa diferenciação. E não deixem de fazer, 1 semana para entregar, tá? Eu vou colocar lá na plataforma. Espero que tenham entendido. A quarentena tá difícil para todo mundo, mas isso vai passar, o nosso diploma não pode atrasar. E qualquer dúvida, gente, pergunta. É a mesma coisa que estivesse em sala de aula. Perguntem. Tchauzinho.